dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, bem-vindo aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes, caminhando nesses 40 dias de cura e libertação. Você é muito bem-vinda aqui, se sinta à vontade, porque é o seu Pai, é o nosso Pai que te convidou para começar o seu dia, para entregar as primícias do seu dia para Ele. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Você é bem-vinda aqui, amém? Vai compartilhando o devocional de hoje com outras mulheres. Aqui tem um aviãozinho, uma setinha. Vai encaminhando, coloquem nos grupos de vocês. Ontem no culto, uma irmã me abordou falando: irmã, aquele devocional que falava sobre desordem, menina, esse carnaval, esse feriado de carnaval, eu vou pegar para organizar tudo as minhas coisas, inclusive o meu quartinho de bagunça. Ela falou desse jeito ontem lá no culto. Eu falei: glória a Deus, irmã, deixa Deus falar, não é verdade? Bem-vindas aqui nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Eu sinto muita alegria no meu coração. As pessoas ontem perguntaram assim: para levantar cedo é difícil? Não. Eu tenho amor em levantar cedo, em vir para cá, né, em abrir minha palavra, deixar Deus falar comigo. Hoje já aconteceu isso, olha o quanto Ele falou, quanto eu anotei. Olha aqui para vocês verem. Hoje Deus já falou muito comigo através da palavra dele e é uma alegria poder estar aqui, direcionar você, né? Falar das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E antes de eu finalizar esse devocional, vocês me lembrem que eu tenho algo para entregar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais da conta. Hoje nós vamos falar sobre ganância. Tá fixado aí, ganância. Nós temos caminhado, minhas amadas irmãs, em temas, eu sei que muitas vezes desafiadores. Eu sei que às vezes você olha e pensa assim: meu Deus, que tema pesado, que difícil ouvir isso. Mas presta atenção, para que algo dentro de nós mude, para que algo dentro de nós floresça, nós vamos precisar muitas vezes sermos confrontadas. E eu estou aqui para fazer esse papel, para te confrontar com muito carinho, com muito amor e com muito zelo, com muito respeito a você, amém? Então assim, permita que o Espírito Santo te confronte, permita que o Espírito Santo cuide de você, porque eu tenho certeza, tem acontecido comigo, depois do esmagamento, depois do confronto, surge uma unção nova, surge um óleo poderoso que vai abençoar não somente os seus, os da sua casa, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos orar então? Pega aí sua espada, que é a palavra do Senhor, pega o seu caderninho, a sua caneta, vamos orar e eu já vou entregar para você o que o Senhor me permitiu entregar hoje. Se você puder, fecha seus olhos, se conecte com o nosso Pai e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, suas filhinhas amadas, suas filhinhas queridas, aquelas, Senhor, que não negociam com a sua verdade, que querem caminhar sobre o seu direcionamento,
que querem ouvir a tua voz, que querem se sentir mais fortalecidas, que querem, Pai, tirar das mãos de Satanás toda a autorização que um dia, às vezes até sem saber, elas colocaram para que ele pudesse agir na vida delas. Pai, hoje, nesse tema tão forte, ganância, trata com cada uma de nós aquilo que precisa ser tratado. Nos cura, nos liberta, nos faz viver um tempo novo, um tempo na tua presença, um tempo no teu direcionamento. Cuida de nós, cuida dos nossos. Onde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor abençoe, envie os seus anjos para proteger, para guerrear ao nosso favor. Dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui presentes. Para que em tudo, Pai, eles guerreiem e vençam ao nosso favor. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar que é a nossa mente manieta e lança fora toda seta e todo dardo inflamado do maligno sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Pai, nós elevamos cativo a Ti neste momento os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, de amor, de tranquilidade, mas antes de tudo de fé. Esteja conosco nesse dia de hoje. Esteja conosco durante todo esse ano, todo esse mês, toda a nossa vida, porque nós precisamos de Ti. Nós declaramos a nossa dependência em Ti, Pai. Nós reafirmamos a nossa aliança contigo. A aliança do homem pode até ser quebrada, mas a nossa aliança contigo, Pai, jamais será. Esteja sempre junto conosco. Eu me posiciono agora no mundo espiritual em favor da minha vida e em favor da vida dos meus e de cada uma dessas minhas irmãs. E dou uma ordem agora. Todo espírito de cegueira espiritual, todo espírito de surdez espiritual, todo espírito que vem para tentar roubar a nossa paz, o nosso entendimento, espírito de sonolência constante, que batam em retirada agora, em nome daquele Jesus Cristo. Toda dor nas costas, gente, estão me vendo? Congelou aqui, né? Mas já voltei. Coloquem aí todo espírito de dor nas costas, dor de cabeça, todo espírito de sonolência constante, batam em retirada agora em nome de Jesus, para que nós possamos, de fato, nos deliciar com os ensinamentos do nosso Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você concorda com essa oração, coloca aí amém. Deu uma congelada aqui na tela, né? Estão me vendo e ouvindo bem? Por favor, me posicione. Vendo e ouvindo bem? Vamos então acender as nossas lamparinas na nossa mente. Vamos lá? Estão me vendo e ouvindo bem? Glória a Deus. Obrigada, obrigada. Vamos lá então. Ganância. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 5, por favor. Lucas 15, desculpa. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Amadas, eu coloquei lá no nosso grupo, Mulheres Obedientes, uma enquete para vocês votarem acerca dos temas que vocês desejam que eu fale aqui no nosso devocional, né? Se eu não me engano, eu coloquei sobre narcisismo, coloquei sobre violência psicológica e coloquei também sobre luto, né? Eu não sei se vocês viram lá, não sei se foi ontem, não foi ontem não, acho que tem uns 2 dias, mas foi na segunda. Votem lá. Andréia, fala dos 3, que os 3 têm importância, a gente quer aprender. Mas votem o que vocês querem que eu fale primeiro, tá bom? Vamos lá então, antes de lermos a palavra, deixa eu te apresentar a nossa nova caneca. Deixa eu dar uma limpada aqui, que eu já usei a minha hoje. Olha aqui, gente, que coisa mais linda que tá a nossa caneca. 2026, com o nome da nossa mentoria online, ó, emocionalmente forte, espiritualmente inabalável. Aqui atrás a minha assinatura, acho que assim dá para vocês verem bem.
na nossa cor. Essa é a nossa caneca 2026. Se você quiser adquirir a sua, tá? Você me manda mensagem, que quem produziu foi as meninas da Fábrica Criativa. Eu encaminho você pra lá, pra você presentear alguém, né? Pra você ter aí, pra você tomar seu cafezinho. Eu uso tanto as minhas, tanto. Depois eu coloco lá no grupo. Vamos fazer assim? Eu coloco lá no grupo, quem quiser, vocês me falam, que aí eu peço para as meninas fazerem. Aqui atrás, se você não quiser o meu nome, você pode colocar o seu, tá? Não tem problema. Usa a identidade do curso, Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabalável, e coloca a sua assinatura aqui, tá? Essa é a nossa caneca 2026. Linda, né? Queria apresentar para vocês, mas eu acabo esquecendo. Então vamos para a palavra que nos alimenta, que nos direciona. Vou colocar lá no grupo, aí vocês votem, tá? E eu vou ver com as meninas os valores, tá bom? Para passar para vocês também. Eu super uso as minhas, eu uso todas as minhas, eu ganho caneca, eu uso tudo, porque eu sempre tô aqui, né, no meu lugarzinho, escrevendo, trazendo conteúdo para vocês, e sempre eu tô num cafezinho, numa água, num chá, então eu uso muito a minha, tá? Depois eu coloco lá no grupo. Andréia, não tô no grupo, me pede o link que eu te passo e você, ó, entra para dentro do grupo. O que diz Lucas capítulo 12, versículo 15? Diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eu tô lendo na versão King James, às vezes a sua tá um pouquinho diferente. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, da ganância, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, Andréia, o que é a ganância? Para quem gosta de anotar, já comece anotando. É o desejo excessivo e egoísta de possuir mais do que você precisa. Especialmente em relação ao dinheiro, aos bens ou a poder. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Sexta-feira agora, dia 13, eu vou dar uma aula sobre princípios. Uma aula sobre princípios. E eu vou falar com você lá sobre princípios da palavra do Senhor. E vai estar muito forte. Ontem eu estava preparando ela ali, o material tá ali para eu terminar. E ontem, enquanto eu estava falando com vocês aqui, o Espírito Santo falava ao meu coração: libera essa aula. Porque essa aula seria uma aula exclusiva para as meninas que estão na mentoria, que eu vou abrir vaga daqui a pouco, né? Ontem me perguntaram na caixinha, e que eu quero todas vocês lá comigo. Por quê, André? Porque lá tem 51 aulas gravadas, que eu falo sobre o mundo espiritual, que eu falo sobre sexualidade, que eu falo sobre emoções. Além dessas aulas ao vivo que nós vamos, né, que todo mês eu trago para vocês. Todo mês eu trago para vocês, para que vocês sejam alimentadas à luz da palavra. Então, eu trato de emoções à luz da palavra, eu trato de sexualidade à luz da palavra, eu trato de traumas com você que aconteceu quando você estava dentro da barriga da sua mamãe. Eu trato do mundo espiritual, de correntes invisíveis. Então, você precisa estar lá nessa aula, gente, é um investimento em você. Então, o que eu vou fazer? Esta aula sobre princípios, eu vou abrir para quem desejar e para quem estiver ao vivo, tá? Depois André, depois você manda o link, é só para quem estiver ao vivo. Então, se você quer participar, eu vou colocar lá no nosso grupo. Quem deseja participar da aula que eu vou dar, não é uma live, é numa sala de aula do Google Meet.
Eu vou colocar lá no nosso grupo depois. Quem vai desejar participar? Andréia, eu vou desejar. Por quê? Eu vou mandar o link de forma individual para vocês. É uma aula que eu vou falar sobre princípios. E eu vou contar para vocês lá um pouquinho do meu testemunho. Deus permitiu. Por que que o meu casamento acabou? Tá muito relacionado ao que eu vou dizer aqui hoje e tá muito relacionado à quebra de princípios. Vou te contar lá na aula sobre princípios para quem estiver ao vivo. André, depois você disponibiliza o link? Não vou disponibilizar, sabe por quê? Porque essa aula seria uma aula exclusiva para quem está lá na mentoria, tá bom? Então esteja ao vivo, que eu tenho certeza que o testemunho, né, uma parte do testemunho que eu vou contar vai impactar a sua vida. Então, ganância, vamos voltar, é o desejo excessivo e egoísta de possuir mais do que você precisa. Dinheiro, bens ou poder. Vai muito além de uma ambição saudável. Vai muito além. É uma compulsão que a pessoa tem, sempre ter. E nunca estar satisfeito com o que verdadeiramente ela tem. Deixa eu te falar. Ontem nós falamos sobre escassez e eu falei para você a respeito do medo que o Espírito Santo revelou, que eu tenho no meu coração nesta fase, nesta caminhada em que eu estou caminhando somente na dependência do Senhor, de faltar. Lembra que eu falei para vocês? Gente, ontem eu conversei com uma irmã, ela falou algumas coisas a respeito disso. E ontem eu cheguei no culto, a pastora falou a respeito disso, de abundância, que não vai faltar, né? Acho que a Elaine estava lá, né, Elaine? Você sabe o que a pastora ontem falou? Que Deus ia multiplicar. Ela falou um monte de coisa. Eu falei, gente, é pra mim. Os louvores falavam. A gente tem que começar a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando o tempo todo. E eu falei pra pastora Renata que estava do meu lado, é pra mim. Porque... eu não lembro se eu falei pra ela, mas eu acho que eu falei. Falei porque eu questionei, eu tava questionando hoje até de manhã no devocional. E depois eu questionei, né, fazendo as minhas coisas aqui em casa. Então Deus tá falando o tempo todo. Então uma pessoa que ela é gananciosa, ela não tá nem aí para princípios. E princípios é a forma que Deus deixou na palavra dele para que eu e você seguíssemos e fôssemos abençoadas e protegidas e guardadas. Então a ganância é isso, essa compulsão por ter, não importa de que forma eu tenha. Não importa se eu tenho que passar por cima do outro. Não importa se eu tenho que deixar pessoas importantes na minha vida. Eu quero ter. E a ganância é movida por dois extremos. Coloca aí, cobiça e orgulho. Agora vamos para a raiz espiritual, para o cerne da ganância. Como se dizia minha mãe, minha finada mãe, no secar do bagaço, a raiz espiritual da ganância é idolatria ao dinheiro. Idolatria. Coloca o ter acima do ser. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Anota aí para você ler em 1 Timóteo 6,10. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ei, eu não estou falando para você que é proibido você prosperar. Pelo contrário, a palavra, ela nos dá caminhos, ela nos mostra princípios que se eu e você obedecermos, nós vamos prosperar. Ontem foi falado também no culto. Eu acho que eu falei aqui ontem. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele sonda o nosso coração. Por que você quer ter o que você quer ter? Você já se perguntou? Por que você quer ficar milionária? Eu quero ficar milionária. Por quê? Você já respondeu essa pergunta? Já, Andréia, eu quero ficar milionária.
só para me esfregar na cara do fulano que ele estava errado, que ele não vai me humilhar mais. Não, Andréia, eu quero que Deus me prospere porque eu quero abençoar outras pessoas. Ei, até para prosperar você precisa ter um propósito, um destino. Colossenses 3:5. Mortificai a avareza, que é idolatria. Deixa eu te falar, idolatria o Senhor condena. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Idolatria não é só de imagens, não. Eu conto isso aqui, ó, no meu livro. Cativeiros invisíveis, o Deus que aprisiona. Eu falo sobre idolatria nesse livro, mas não é só de imagens. É inclusive do dinheiro. Tem um capítulo aqui que é só sobre idolatria do dinheiro. Falo sobre idolatria das emoções, o capítulo 7, ó. Idolatria ao dinheiro. E eu trago aqui pra você, gente, se você não adquiriu esse livro, você precisa adquirir. Quem adquiriu e leu, conta aí a experiência. Algumas perguntas pra você responder, ó. Quando pensa em segurança, onde meu coração se apoia primeiro? Em Deus ou no dinheiro? Aí você vai responder. E depois eu trago uma oração, ó. Ore comigo. Pra quebrar todo esse espírito de idolatria que está aí na sua vida, que você às vezes nem presta tanta atenção. Amadas que estão aqui comigo ao vivo, que vão ver esse devocional depois, a ganância, ela endurece o coração do homem. A ganância, ela cega o entendimento e faz a pessoa colocar o dinheiro num lugar que deveria pertencer somente a Deus. Isso que é idolatria, é colocar qualquer coisa no lugar que é somente do Senhor. Mas você vai perder fulano, você vai perder ciclano, você vai perder até a sua salvação. Eu não tô nem aí. A pessoa gananciosa, ela pensa assim: eu não vou ficar nesse lugar de pobreza, de... Não. Gente, vocês precisam estar na aula de princípios. É sexta-feira, tá? Para quem estiver ao vivo, você vai ouvir um pouquinho do meu testemunho. Do testemunho que foi gerado através dessa quebra de aliança, né? Esse casamento desfeito. Eu vou te contar por que lá. Por que eu vou te contar? Para me expor? Porque aí seria eu me expor, mas não, para você não repetir o mesmo erro, para você abençoar outras pessoas falando, ó, quando chegar até você, não faz isso não. Não faz isso não, Deus não se agrada. E a ganância, ela se manifesta em pequenos gestos do nosso cotidiano. Por quê? Porque muitas vezes ela vem disfarçada de um zelo, de produtividade, ou de uma busca por estabilidade. Não, eu estou fazendo isso é porque eu quero dar um conforto para minha família. Eu estou fazendo isso porque eu quero dar o melhor para minha família. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ter o melhor, você dar o melhor para sua família, se você esquecer daquele que é o melhor, que é a presença de Jesus. Quantas pessoas hoje estão de mal uma da outra por causa da ganância? Quantos casos nós vemos? Eu não assisto TV, né? Eu não assisto, o máximo que eu vou é no YouTube para ver ministrações, para aprender mais. Já faz muitos anos que eu não sento para assistir novela, mas a gente ouve: o pai matou o filho, o irmão matou o outro irmão por causa de herança. Fulano não tá conversando com o ciclano, sabe por quê, André? Por causa de briga de herança. Deixa eu te falar, nós vamos morrer. Para de se preocupar com as coisas passageiras e começa a se preocupar com aquilo que é eterno, que é a sua salvação.
Ai, André, então você está dizendo que o dinheiro não é importante? Ele é. Você sabe por quê? Porque o que paga a conta é dinheiro. Mas ele não é, ou não deveria ser na vida de muitas pessoas, o trono principal. Isso é idolatria. Deus não deixa faltar. Para aqueles que cumprem os princípios, Deus não deixa faltar. Agora eu quero trazer para vocês duas vertentes. Eu gostaria que vocês anotassem a diferença entre ambição e ganância. Quem quer aprender? Porque uma coisa é você desejar ter o melhor, certo? É pecado, gente, prosperar? Não é. Mas outra coisa é você passar por cima dos outros, buscando algo que o Senhor já vem suprindo. Então anota aí. A ambição saudável é a busca por crescer e prosperar. Aí você vai pegar a sua caneta, o seu marca-texto e vai marcar nisso que eu vou te falar. Você vai fazer assim. Busca por crescer e prosperar dentro de princípios. Vai aí com marca-texto no princípios. Quem quebra princípio, o princípio quebra você. Se você quebrar um princípio pela ganância, por querer dinheiro, pode ser que não seja agora, mas em algum momento da sua vida você vai ser quebrada por esse princípio que você quebrou. Então, a pessoa que busca uma missão saudável, crescer, prosperar dentro de princípios, né, trazendo no seu coração gratidão, trazendo no seu coração generosidade, tendo como ponto principal um propósito, como eu disse a hora que eu cheguei aqui com vocês. Não, eu quero prosperar, eu quero que Deus abra as portas para mim, sabe por quê? Porque eu quero abençoar aquela irmãzinha lá da igreja que às vezes precisa. Eu quero investir nas obras do Senhor. Eu quero patrocinar, eu quero ser uma financiadora do reino. Eu contei para vocês que Deus me levou a dar um ingresso para uma irmãzinha, né, dos rendidos. E que a minha mente bugou, né, porque nessa nova etapa, né, eu falei, meu Deus, vai faltar. Que isso, Deus me livre, vai faltar não, vai superabundar, como eu disse ontem. Qual que é o seu propósito de crescer financeiramente? E a ganância, André? O que é a ganância? É a insatisfação constante. A diferença de ambição saudável com ganância é que você vai buscar a ambição saudável, buscar prosperar, mas sem quebrar princípios. A outra, que é a ganância, é a insatisfação constante, é o descontrole, é o desejo de dominar, é o desejo de acumular, é o desejo de sempre ter. Lembra? Não importa se você tem que deixar alguém para trás, não importa se você tem que passar por cima de princípios. Andréia, será que eu sou uma pessoa gananciosa? Vamos ver. Você é uma pessoa, tem alguns pontos aqui. Você é uma pessoa que tem uma obsessão constante por ganhar mais, mesmo já tendo o suficiente? Não precisa responder aqui não, você vai pensando aí. Você é uma pessoa que se sente insatisfeita com o que você tem? Você é uma pessoa que está sempre olhando para aquilo que falta? Ah, eu tenho essa caneta aqui, mas me falta o marca-texto. Ou você fala assim, glória a Deus que eu tenho essa caneta, né? Senhor, me abençoa porque eu quero comprar o marca-texto. Eu quero ter o marca-texto também.
Ou você está sempre olhando para aquilo que falta? Mas eu não tenho isso. São sinais de uma ganância oculta aí dentro do seu coração. Você é uma pessoa que negocia princípios por dinheiro? Você é uma pessoa que busca dinheiro, riquezas, sem antes cumprir o princípio e sem antes saber o propósito? Você é uma pessoa que sente inveja das conquistas de outras pessoas? Isso também caracteriza sobre uma ganância oculta. Você é uma pessoa que tem dificuldade de contribuir com algum evento da parte do Senhor, ou com algum irmão necessitado? Você é uma pessoa que tem dificuldade de contribuir, com essas coisas que eu disse aqui, com generosidade, com alegria? Não precisa responder aqui, responde para você. Você é uma pessoa que toma decisões apenas tendo base o seu lucro? Não importa o outro, porque o que é uma boa negociação? É quando ambas as partes ganham. Se você faz uma negociação, amada irmã, presta atenção, onde somente você ganha e o outro perde, você lesiona o outro. Acho que essa palavra, acho que é, me corrijam aí. Não é uma boa negociação. Você está agindo com uma ganância oculta. Boa negociação é você ganha e a outra pessoa com a qual você está negociando também ganha. Caso contrário, só você leva lucro, isso é ganância. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Olha o que diz o Salmo 139, os versículos 23 e 24. Anota aí para você ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sabe tudinho o que é que passa no meu e no seu coração. Não adianta a gente achar, Deus não tá vendo, não. Gente, não adianta. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Ele sabe a motivação do nosso coração. Se é ganância, se é vontade mesmo de prosperar para abençoar a vida de outras pessoas. Ele sabe. Você pode até tentar esconder do homem, mas de Deus nada se esconde. André, e como surge a ganância? A ganância surge da vida, da alma de alguém que em algum momento sentiu que nunca era suficiente. Tem gente que pensa assim, se eu não for bem sucedido, se eu não ganhar dinheiro a todo custo, eu não vou ser aceito pela sociedade, por aquele grupinho de amigos. Você conhece alguém assim? Ou pior, você é alguém assim? Então a ganância geralmente ela nasce de um contexto de escassez, de rejeição. Olha as feridas emocionais de abandono ou de comparação constante. O fulano tem, seu primo tem isso, sua irmã olha lá, prosperou e você nada. Aí a pessoa, a todo custo, para não se sentir abandonada, rejeitada, o que ela faz? Ela descumpre princípios para alcançar o objetivo que é ter e ter. Tá fazendo sentido aí para vocês? Coloquem aí. A ganância também pode nascer de um contexto de pobreza extrema. Uma criança, como eu disse ontem, que viveu de privações, que viveu de
não pode, dinheiro não dá em árvore, aquelas frases que ontem eu disse. Se você não assistiu, assista, tá lá no meu canal do YouTube. Ela vai estar propensa a ser uma pessoa gananciosa. Ou se ela cresceu também sentindo falta de afeto, ela vai crescendo, virando adulta e sentindo uma necessidade doentia de possuir. Ah, eu só sou valorizada se eu tiver. Quando eu não tenho, ninguém me valoriza. Então eu preciso ter. A ganância também, ela pode vir de um contexto familiar, onde os pais apenas valorizavam o dinheiro e que passava essa mensagem que eu disse agora: riqueza é sinônimo de valor. Se você não tem, você não vale nada. Gente, eu escuto, né, as pessoas, eu ouço muitas mulheres e eu uma vez ouvi: ai, André, a gente vale o que a gente tem, né? Ei, deixa eu te quebrar esse paradigma. Você vale o que você é. Você sabe por quê? Porque o que você tem, os bens materiais, o seu carro, as suas roupas, né, a sua estrutura de casa, a sua estrutura lá no banco, pode ser que esteja, glória a Deus, que esteja assim, bufando. Mas se você morrer hoje, amada irmã, coloca amor nas minhas palavras, isso tudo vai ficar. Agora, o nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui. Nosso lugar é na eternidade. Mas temos dois caminhos. Ou nós vamos nos assentar no banquete do Pai, e para isso nós precisamos cumprir princípios que nos protegem, que nos garante essa entrada, esse se assentar na mesa do Pai. Ou nós vamos literalmente, segura essa daí, pro inferno. E é pra sempre. Por isso que isso aqui é tão passageiro. Gente, eu sei. É bom, eu não tô falando pra você que é ruim você ter um carro bom. É lícito, desde que você esteja cumprindo princípios. É bom a gente fazer uma viagem. É bom você poder ter um dinheiro pra você comer uma comida que você gosta. É bom você morar bem, você se vestir bem. Eu não tô falando que isso é errado, não. Mas passa a ser quando você descumpre princípios para ter. Eu estou aqui para te lembrar, o seu lugar, o meu lugar não é aqui. Nós vamos morrer. Isso é para todo mundo. Nós vimos isso na pandemia com muita força. Era rico, era pobre, era milionário, morreu. Dinheiro ficou aí. Mais uma vez, não estou te falando que é pecado ser próspero, não. Mas cumpre princípios. Porque pode ser que agora esteja tudo a mil maravilhas, mas lá na frente a conta chega. E geralmente ela vem carregada de dor. Outro ponto também que a ganância pode surgir: traumas de percas, de falências familiares. Meu pai faliu, meu avô faliu, eu não vou falir. Eu faço de tudo, eu negocio com tudo, mas eu não. Então é um espírito, a ganância é um espírito que tem levado muitas pessoas a se afastarem do Senhor. Porque a palavra fala do Deus com letra minúscula, Mamon, que é o Deus do dinheiro. E a palavra também fala que não tem como você servir a dois senhores. Que você tem servido?
Esse espírito de ganância, ele também pode entrar através de inveja, de comparações, contaminações aqui em redes sociais, que você fica olhando e comparando. Nossa, a vida do fulano, a vida do ciclano é tão boa. Olha lá o marido dela, olha lá o carro que ela tem. Meu Deus, a minha vida, olha que não vai pra frente, não evolui. Isso é falta de identidade, de saber quem você é em Cristo. E a nossa identidade é aquilo que é a estrutura para que eu e você possamos alcançar, viver aquilo que o Senhor deixou para nós. E isso traz consequências no corpo, na alma e no espírito. Anota aí, na alma, insegurança e ansiedade financeira constante. Coração endurecido ao necessitado, a pessoa não ajuda. Medo de perder tudo ou de ficar para trás. No corpo, fadiga constante e agitação mental, pensa. Gente, eu vivi isso dentro da minha casa. Vou contar para vocês lá na nossa aula. A pessoa não descansa. No espírito, idolatria velada. A ganância é uma idolatria velada. Você serve a Mamon, não serve ao Senhor. Isso gera cegueira espiritual, a pessoa fica cega. Isso gera o que aconteceu comigo: quebra de alianças e princípios por interesses. É forte, né? Mas tem um monte de gente negociando a sua salvação, a sua família, a sua vida por dinheiro. E não precisa. Porque Deus, Ele é aquele que provê. Deus é o dono de tudo, do ouro, da prata. E se você tem uma identidade de filha, não vai faltar. Vai superabundar. André, como se libertar disso? Você vai ter que ter um confronto sincero com você. Olhar para você. Olhar a motivação do seu coração. E se confrontar. E se arrepender dessa idolatria, dessa cobiça, desse descontentamento. E reconhecer tudo que você tem vem do Senhor. E que se você morrer hoje, vai ficar tudo aqui. Tudo. Todas as suas roupas que você compra de marca, todo o seu carro, a sua casa. E o povo tá assim, não tá deixando nem os mortos esfriar lá no caixão. Já coloca outra pessoa no lugar para usufruir daquilo que construíram juntos, não é verdade? Você tem que reposicionar a sua mente para entender que você é mordomo e você não é dono. Você só administra aquilo que o Senhor te entrega. Eu sou administradora dos bens que o Senhor me entregou, mas não é para mim, é para abençoar a vida de outras pessoas. Um exercício para você fazer que tem nesse livro aqui, ó, no meu devocional de 60 dias. Tem um exercício aqui a cada uma semana fechada que chama assim, ó, eu agradeço por. Aí tem as linhas aqui, ó, são 40 motivos de gratidão. Deixa eu ver. 40. E eu sugiro que você repita esse exercício pelo menos uma vez na semana. Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelo sol, eu sou grata pelo alimento. Tá aqui, ó. André, eu não tenho seu livro. Adquira. André, eu não posso adquirir agora. Pega uma folha de papel, um caderno e escreve. Eu sou grata por isso, por isso, por isso. Eu sou grata até pelas provações que eu passo. Comece a ofertar. Ontem eu falei sobre isso. Renuncie esse amor ao dinheiro. Alinhe os seus desejos com os propósitos do reino de Deus. Quem sentiu que precisa fazer isso aí? Quem que o Espírito Santo cutucou aí? Cutucou alguém? Seja generosa.
com os seus, com as pessoas que o Senhor coloca na sua caminhada para você abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Ore comigo então com fé. Senhor, reconheço que fui contaminada pelo espírito da ganância. Me arrependo por ter colocado o dinheiro acima da tua vontade, por buscar riquezas sem buscar propósitos. Perdoa-me pelas vezes em que medi as pessoas pelo que elas tinham e me comparei com os outros, gerando inveja e descontentamento. Hoje eu renuncio à ganância, à avareza, ao amor ao dinheiro, ao controle e à ansiedade financeira. Eu entrego a Ti tudo que sou e tudo que tenho. A partir de hoje, quero viver com contentamento, generosidade e fidelidade ao Teu reino. Eu declaro que o Senhor é a minha fonte, a minha provisão e o meu tesouro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora com autoridade, ore, vamos orar expulsando todo o espírito maligno que entrou por esse pecado da ganância. Vamos lá, espírito de ganância, em nome de Jesus, saiam. Espírito de avareza, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de mamon, saiam. Espírito de cobiça, em nome de Jesus, saiam. Espírito de idolatria ao dinheiro, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de comparação, em nome de Jesus, saiam. Espírito de descontentamento crônico, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de orgulho e espírito de status, em nome de Jesus, agora, peguem os seus lixos e saiam. Espírito de loucura, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de morte, de atentado contra as vidas, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de fofoca, espírito de contendas, em nome de Jesus, saiam agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus que nos dá a vitória. Amadas, Deus é bom. Ele sempre dará exatamente o que você precisa e ainda Ele dará além. Você sabe por quê? Porque Ele é Pai. E como eu disse ontem, um pai, ele tem um coração inclinado a servir o seu filho, a dar as coisas para o seu filho, a amar o seu filho. E Deus nos ama. Mas com uma condição: desde que você esteja debaixo da nuvem, caminhando em obediência e em princípios. Não negocie os seus princípios. Os seus não, o que Deus nos deu. Amém? Alguém passou mal, sentiu algum desconforto durante a nossa oração? Ânsia de vômito, bocejo, tosse, dores nas costas, dor de cabeça, que às vezes veio do nada. Alguém sentiu algum desconforto? Coloque aí que eu preciso orar por você. Sonde a partir de hoje a motivação do seu coração. Você sabe por quê? Porque não é errado você desejar crescer e prosperar. Mas você precisa estar debaixo da nuvem. Senhor, por que eu quero ficar mais rica? Senhor, por que eu quero ficar milionária? É para quê? Peça com fé. Peça com fé e você será dado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Olha que lindo, eu amo essa palavra. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Além do sono, teve alguém que sentiu algum mal-estar durante a nossa oração? Gente, é importante falar, tá? Não saia daqui passando mal, não. Nós estamos falando aqui de cura interior e de libertação pelo sangue de Jesus. Amanhã, às 6h57, eu estarei de volta e nós vamos falar sobre glutonaria e compulsão alimentar. É pecado, tá? Estejam aqui.
Então vamos orar para nós irmos embora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento nesse momento as tuas filhas e repreendo em nome de Jesus todo espírito de sonolência profunda que veio tentar, que não conseguiram roubar a tua presença, roubar os teus direcionamentos. Eu repreendo também, Senhor, toda manifestação demoníaca que teve durante estas orações e que não foram ditas aqui, mas que o Senhor sabe. Todos os demônios que vieram por meio dessas manifestações estão amarrados, repreendidos e lançados no abismo para sempre. Amém. Em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, amadas. Um beijo no seu coração. Amo sua vida. Oro por você. Vou colocar lá no grupo quem deseja adquirir a nossa caneca, tá? Que eu mostrei. E vou colocar lá no grupo quem deseja participar da nossa aula sobre princípios que eu vou dar sexta-feira para o meu grupo de mentoria e que o Espírito Santo mandou eu abrir para vocês. Olha que lindo ele, tanto que ele vos ama. Aí você vai colocar lá, sim, André, eu quero participar, tá bom? Sim, André, eu quero a caneca. Amém? Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Até amanhã, em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau.